Olá! O nosso tema hoje é um campo que, para dizer o mínimo, gera reações fortes. A psicologia evolucionista. Com certeza. Ou as pessoas amam ou odeiam, parece. Exato. Para alguns, é a chave que decifra a natureza humana. Para outros, é, uma coleção de pseudociência, de justificativas para o status quo. Sim. A nossa missão hoje, com base em uma entrevista bem aprofundada com uma das fundadoras, a Leida Cosmides, é ir além desses clichês, sabe? Entender a origem da coisa. Isso. Vamos fazer um mergulho nas fontes para entender como a biologia evolutiva e a ciência cognitiva se casaram para criar essa nova forma de enxergar a mente. Ok? Vamos desvendar isso. Vamos lá. E o ponto de partida é crucial. A psicologia evolucionista não é e nunca foi sobre justificar comportamentos com é porque os homens das cavernas faziam assim. Que é a caricatura mais comum, né? Totalmente. A ideia fundamental é outra. É entender a mente como, uma coleção de programas de computador extremamente sofisticados. Programas? Isso, programas escritos pela seleção natural ao longo de milênios e escritos para resolver problemas específicos que nossos ancestrais enfrentaram. A grande virada, sabe, o momento eureka mesmo, foi juntar as teorias da biologia evolutiva de gente como George Williams, Robert Trivers, Certo. com a revolução cognitiva, que já via a mente como uma máquina, uma processadora de informações. Certo. Então, para a gente entender essa fusão, a gente precisa voltar no tempo. O palco é Harvard, anos 70. Isso aí. E, pelo que a Cosmides conta na fonte, era um cenário de duas revoluções acontecendo em paralelo, quase em mundos diferentes. Exato. De um lado, na biologia, você tinha a sociobiologia ganhando muita força com o foco no comportamento social. Nomes como o George Williams, que dizia que o gene é a unidade da seleção, não o indivíduo. Uma ideia revolucionária. E o Robert Trivers, com aquelas ideias geniais sobre altruísmo recíproco, investimento parental, enfim, eles estavam reescrevendo as regras. E no prédio ao lado, literalmente, na psicologia, acontecia a revolução cognitiva. A ideia de que a mente é uma lousa em branco estava sendo, demolida. A metáfora do computador era que mandava. Exato. A mente era vista como hardware e software. Uma máquina de processar informações. O Noam Chomsky, por exemplo, foi demolidor ao argumentar que a gente tem órgãos mentais. Como um órgão da linguagem. Isso. Uma estrutura inata que nos permite aprender a falar com uma facilidade que é, absurda. E a Cosmides descreve um ponto de encontro quase mítico para essas duas áreas, o Seminário Símio. Ah, sim. Na casa do antropólogo Irving DeVore. Isso. Parece que era o lugar para estar em Harvard naquela época. Um verdadeiro salão intelectual onde todos os gigantes passavam. Bill Hamilton, Richard Dawkins. Só a nata. E foi ali que ela, ainda na graduação, conheceu o John Tooby, seu futuro marido e parceiro intelectual. A história que ela conta é fantástica. Conta aí. Ela diz que ficava frustradíssima porque toda vez que ela levantava a mão para fazer um ponto, um estudante de pós-graduação irritante pedia a palavra primeiro e dizia exatamente o que ela ia dizer. Não acredito. Esse cara era o Tooby. Que história ótima. É a prova de que grandes mentes pensam igual, né? E o que eles perceberam juntos nessa sintonia toda foi um buraco gigantesco na teoria da época. Que era? A sociobiologia pulava direto da pressão seletiva, por exemplo, o risco de ser enganado numa troca, para o comportamento final, ignorando completamente o elo perdido. O mecanismo psicológico. A mente. A mente. Exato. O mecanismo que de fato produz o comportamento. Certo, então o elo perdido era a mente. Mas como você investiga uma coisa dessas? Como você sai da teoria de que deve existir um programa para detectar traidores e prova que ele de fato existe no cérebro de uma pessoa hoje? Qual é o método? Essa é a pergunta de $1 milhão. A sacada deles foi criar uma ponte. Eles propuseram usar a teoria da biologia evolutiva como um guia para fazer previsões sobre a mente. Faz sentido. Se a cooperação era um desafio recorrente e crucial para os nossos ancestrais, então a seleção natural deveria ter favorecido o surgimento de programas mentais especializados nisso. E em gerenciar trocas sociais. Exatamente, programas que calculam custos e benefícios, que rastreiam quem coopera, quem trapaceia.
Uma vez que você tem essa hipótese que é super específica, aí você vai para o laboratório. E testa. E usa as ferramentas da psicologia cognitiva, experimentos, testes, para ver se as pessoas realmente pensam dessa forma. É uma via de mão dupla, entende? A biologia informa a psicologia e a psicologia testa as hipóteses da biologia. E essa abordagem toda batia de frente com o que eles chamavam de modelo padrão das ciências sociais. O que seria exatamente esse tal de modelo padrão que eles queriam derrubar? A treta era total. O modelo padrão era a visão dominante no século XX. A ideia central é que a mente humana é essencialmente uma lousa em branco, uma tábula rasa. E a cultura que escreve nela. Exato. A cultura é vista como uma força externa, autônoma, que nos molda, e o argumento parecia muito forte, né? Pegue um bebê de qualquer lugar do mundo, crie-o em outra cultura, e ele vai absorver aquela cultura perfeitamente. Logo, a conclusão era que a natureza humana devia ser mínima, uma constante que não poderia explicar a imensa variável da diversidade cultural. Mas essa ideia da lousa em branco é muito poderosa, politicamente inclusive. Ela carrega uma promessa de que podemos moldar a sociedade de qualquer forma, que não estamos presos a uma natureza. A psicologia evolucionista não corre o risco de ser vista como determinista por desafiar isso? Essa é, sem dúvida, a crítica mais comum e mais séria. E é por isso que a distinção entre o que é e o que deve ser, a famosa falácia naturalista, é crucial aqui. Certo. Psicologia evolucionista busca descrever a arquitetura da mente. O que é? Isso não diz nada sobre como as coisas deveriam ser. Entender nossa natureza não é justificá-la. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Se a gente quer criar um mundo mais justo, é muito mais eficaz saber com que material estamos trabalhando. E a falha lógica do modelo padrão que Cosmolitz e Tube atacaram é... Computacional. Computacional. Como assim? Sim. Para uma criança aprender algo tão absurdamente complexo como uma língua ou as regras sociais de uma cultura, ela não pode ser uma lousa em branco. É o argumento da pobreza do estímulo, do Chomsky. Exatamente. A informação que uma criança recebe do ambiente é muito pobre, muito limitada, para permitir que ela, sozinha, deduza as regras complexas da gramática. Ela só consegue fazer isso porque já vem de fábrica, com um sistema operacional, um órgão da linguagem preparado para isso. O que é fascinante? E o que é fascinante aqui é que a psicologia evolucionista inverte completamente o argumento do modelo padrão. Eles dizem que é justamente por termos uma natureza humana universal, mas que é rica e composta por muitos programas complexos, que somos capazes de gerar tanta diversidade cultural. Porque esses programas respondem de maneiras diferentes a ambientes diferentes. Exato. Ok, mas quando falamos dessa natureza humana sendo moldada, todo mundo pensa logo na savana africana caçando mamutes. É esse o palco onde a nossa mente foi escrita? Porque esse conceito de ambiente de adaptação evolutiva parece ser central, mas também super mal interpretado. De jeito nenhum. Essa é uma das maiores confusões. A ideia do AAE, o ambiente de adaptação evolutiva, é bem mais sutil que isso. Não é um lugar ou uma época. Não é um endereço. Não é um CEP na pré-história, isso. É um composto estatístico das pressões seletivas que foram responsáveis por esculpir uma adaptação específica. A chave é que cada adaptação tem o seu próprio AAE. Ah, entendi. A Cosmides dá exemplos ótimos na entrevista. O AAE da nossa visão de cores, por exemplo, é antiquíssimo. Ele foi moldado pelas propriedades físicas da luz solar e pela necessidade dos nossos ancestrais primatas de achar fruta madura. Certo. Já o AAE, que moldou os mecanismos de investimento parental masculino, onde os pais se envolvem no cuidado dos filhos, é muito, mas muito mais recente na nossa linhagem. Talvez dos últimos 2 milhões de anos. Então não existe o AAE? Exatamente. Existem múltiplos AAEs, um para cada problema adaptativo. Entendi, é um conjunto de problemas recorrentes. E como a gente diferencia as soluções que a evolução criou, que são as adaptações, de outras características que a gente tem? A fonte fala muito da distinção entre adaptações, subprodutos e ruído. Essa é uma distinção fundamental, que vem direto do George Williams, um dos heróis intelectuais deles. Uma adaptação é um mecanismo que foi, assim, funcionalmente projetado pela seleção natural para resolver um problema específico que impactava a sobrevivência ou a reprodução. Como o olho, por exemplo? Perfeito.
Ou os glóbulos vermelhos do sangue. Eles têm um design incrível para uma tarefa: transportar oxigênio. Certo. E um subproduto? Seria o quê? Um extra que veio no pacote? Exatamente. Um subproduto, ou como às vezes é chamado um spandrel, é um efeito colateral de uma adaptação. Ele não tem função própria, ele só está ali de carona. Um exemplo. Cor vermelha do sangue é o clássico. A função é levar oxigênio. A solução foi usar hemoglobina com ferro. Acontece que, para o nosso olho, compostos com ferro refletem a luz de um jeito que a gente vê como vermelho. A cor vermelha não serve para nada, é só um subproduto. A brancura dos ossos por causa do cálcio. Outro exemplo perfeito. E o ruído é simplesmente variação aleatória, que não tem a ver nem com adaptação nem com subproduto. Entendi a lógica. Mas isso não soa um pouco cautinho? Não ignora a função de coesão social que a religião tem, por exemplo? Unir grupos. Isso não poderia ser visto como uma adaptação, talvez em nível de grupo? Essa é a grande questão. E você tocou num ponto central do debate. Pensadores como Pascal Boyer, que a Cosmides cita, argumentam que a religião é um subproduto de vários mecanismos cognitivos que evoluíram para outros fins. Como assim? A ideia é que conceitos sobrenaturais, tipo fantasmas ou deuses, são contagiosos porque eles exploram o design da nossa mente. Um fantasma, uma pessoa que morreu, mas continua existindo e pode atravessar paredes, ativa um dos nossos módulos mentais. A nossa teoria da mente. Isso, que nos faz atribuir crenças e desejos a ele. Mas, ao mesmo tempo, ele viola as regras de outro módulo, a nossa física intuitiva, que diz que objetos sólidos não se atravessam. E essa combinação? Essa combinação de algo que a gente entende, uma mente, com algo que viola nossas expectativas, física, torna a ideia super memorável e fácil de espalhar. Agora vamos para uma das críticas mais famosas, a de que a psicologia evolucionista não passa de historinhas só porque sim. Aquelas explicações que parecem fazer sentido depois que o fato aconteceu, mas que não podem ser provadas. As Just So Stories. Exato. A Cosmides, na fonte, usa uma anedota ótima com um utensílio de cozinha para rebater isso. Eu adoro essa anedota, é muito ilustrativa. Imagine que a gente encontra um objeto estranho. É um círculo de metal com um monte de lâminas pequenas e afiadas por dentro e duas alças como as de uma tesoura. O que você chutaria que é isso? Sinceramente, poderia ser um instrumento cirúrgico bizarro, um cortador de charutos antigo, talvez uma ferramenta de jardinagem que eu nunca vi. Sem saber a função é quase impossível adivinhar. É só um monte de peças juntas. Exato. Mas aí eu te digo a função. É para cortar e remover a tampa de um ovo cozido mole. Ah! De repente, a mágica acontece. Cada detalhe do design faz sentido. O diâmetro do círculo é perfeito para um ovo de galinha. As lâminas são curtas para cortar a casca, mas não perfurar a gema. As alças dão a força necessária. E o metal é resistente, fácil de limpar. O ponto é, conhecer a função, o para quê, transforma um amontoado de peças em uma máquina elegante. É um argumento poderoso. A psicologia evolucionista argumenta que fazer a pergunta para que isso serve, em relação aos nossos mecanismos mentais, nos permite descobrir o design deles de uma forma que seria impossível de outra maneira. E isso nos leva diretamente a outra distinção que gera uma confusão enorme. A diferença entre explicações próximas e últimas. O como e o porquê. Exatamente. Uma explicação próxima descreve como um mecanismo funciona. Quais são os circuitos neurais, os hormônios, os gatilhos ambientais. É a engenharia reversa do objeto. Certo. Uma explicação última descreve por que esse mecanismo existe, qual foi a sua função adaptativa ao longo do tempo evolutivo. É a pergunta sobre o ovo cozido. O exemplo do amor materno que ela usa deixa isso muito claro. Perfeitamente. A explicação próxima do amor materno envolve os mecanismos psicológicos e hormonais, como a ocitocina, que causam um sentimento profundo de afeto e um desejo avassalador de proteger e cuidar do filho. É o como funciona. A engenharia da coisa. Isso. A explicação última é que ao longo da nossa história evolutiva, as mães que tinham esses mecanismos deixaram mais descendentes sobreviventes do que as que não tinham. A seleção natural favoreceu os genes por trás desse sistema.
é o porquê ele existe. E o ponto crucial é... O ponto crucial é: nenhuma mãe ama seu filho para propagar seus genes. O amor é um mecanismo psicológico real e poderoso que a seleção natural projetou. E o efeito colateral ao longo de eras foi a propagação dos genes associados a ele. Certo, ficou claro. Mas aí voltamos a uma questão central. Se temos essa natureza humana universal, essa caixa de ferramentas mentais que é a mesma para todos, como a gente explica a variação cultural absurda que vemos pelo mundo? Essa é a pergunta que o conceito de cultura evocada tenta responder. A ideia é que a nossa psicologia universal contém diferentes programas que são ativados ou evocados por diferentes condições ambientais e sociais. Então, a cultura não é algo que é simplesmente derramado numa mente vazia. Exato, como se fosse um líquido num copo. Ela é o resultado da interação entre a nossa natureza humana universal e os contextos locais. Pera, isso é radical. Então, a diferença cultural gigante entre, digamos, a Dinamarca e os Estados Unidos não é porque eles aprenderam valores diferentes do zero. Não. Mas porque o mesmo programa mental universal está recebendo inputs diferentes e gerando respostas diferentes. A cultura não é o software, é o resultado. Exatamente. Você captou a essência. A cultura é evocada, não inscrita numa lousa em branco. Isso vira o modelo padrão de cabeça para baixo. E tem um estudo fascinante do Michael Bang Peterson, que a Cosmides menciona, e que ilustra isso de forma brilhante. Sobre o quê? Ele comparou o apoio a políticas de bem-estar social na Dinamarca, que é super alto, e no ZUA, que é bem mais baixo. Uma diferença cultural clássica. Exato. Mas aí ele foi mais fundo. Ele apresentou cenários onde uma pessoa precisava de ajuda e especificou o motivo. Ah, interessante. Se a pessoa precisava de ajuda por puro azar, ficou doente, perdeu o emprego numa crise, a diferença cultural desaparecia. Tanto os dinamarqueses quanto os americanos apoiavam fortemente a ajuda. Uau! Agora, se a pessoa precisava de ajuda por falta de esforço, ambos os grupos eram contra. A conclusão dele é que a diferença cultural não está nos mecanismos morais básicos. O nosso software universal. Isso. Ele parece programado para ajudar quem tem azar e desconfiar de quem é preguiçoso. A diferença está nas suposições padrão de cada cultura. Na Dinamarca, a crença geral é que quem precisa de ajuda é, na maioria, vítima do azar. Nos Estados Unidos, a narrativa é mais focada na falta de esforço individual. Os programas mentais são os mesmos. Mas os inputs do ambiente social são diferentes. E isso gera resultados culturais massivamente distintos. Uau! Isso realmente muda a perspectiva. Ok, vamos fazer um balanço do que vimos. A psicologia evolucionista nasceu dessa fusão da biologia evolutiva com a ciência cognitiva. Exato. Ela propõe que a mente não é uma lousa em branco, mas sim uma coleção de ferramentas especializadas, como um canivete suíço, onde cada ferramenta foi moldada pela seleção natural para resolver um problema ancestral. Exato. E compreender a função original dessas ferramentas nos ajuda a entender, não só porque pensamos e sentimos da maneira que fazemos, mas também como uma natureza humana universal pode gerar uma diversidade cultural tão rica e fascinante. Não é natureza versus cultura. Mas natureza gerando cultura através da interação com o ambiente. Para terminar, vamos deixar uma ideia para reflexão que vem das fontes. A Cosmides faz uma analogia que eu acho muito poderosa. Ela diz que, assim como entender a ótica e a fisiologia do olho nos permitiu inventar óculos e lentes de contato para corrigir falhas de visão, Certo. entender como nossa psicologia social funciona é o primeiro passo para projetarmos instituições sociais e políticas que funcionem melhor, que sejam mais compatíveis com a nossa natureza. Faz todo sentido. Então, a provocação final é esta. Se a nossa mente foi projetada, em grande parte, para um mundo de pequenos grupos de caçadores-coletores, onde as interações eram face a face e a reputação era tudo, que tipo de óculos sociais nós precisamos inventar para navegar com sucesso num mundo globalizado, digital, com bilhões de pessoas e milhões de interações anônimas todos os dias? Como adaptamos nosso mundo ao nosso cérebro do Pleistoceno? Exatamente essa é a questão.